Oi gente, eu sou a Kelly do blog do canal Aventuras na Leitura e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras e os livros novos do mês de janeiro. Em janeiro eu comecei lendo Cartas da Prisão, do Frei Beto, para o desafio do Culto Booktuber, e eu li na categoria do livro de não ficção, que foi escolhido pela Nath, do Redemunhando, e eu já estava há muito tempo com vontade de ler esse livro. Na verdade, eu já tinha começado várias vezes e não concluía. Até que surgiu a ideia desse desafio e eu peguei essa oportunidade para ler Cartas da Prisão. Esse livro aqui, então, é um conjunto de cartas escritas pelo Frei Beto no período que ele ficou preso durante o regime militar. Frei Beto era um frade dominicano, né, da Ordem Dominicana, e a Ordem Dominicana, principalmente o grupo do Frei Beto, de 5 ou 6 jovens frades, eles lutaram contra a ditadura militar no Brasil, e inclusive eles se reuniam muito com Marighella, Carlos Marighella, né, para pensar em estratégias que pudessem derrubar os militares. É um livro muito bom para quem quer conhecer um pouquinho sobre a ditadura militar. É um conjunto de cartas, então, que ele escreveu para os familiares, para os amigos, para religiosos e religiosas. Então, é muito interessante. Ele conta o dia a dia no presídio. Ele conta como, né, nas cartas ele chega a contar como estava o processo para a libertação dele e dos seus amigos. Nesse livro aqui, inclusive, ele chega a falar muito do Frei Tito, né, que era um amigo dele, religioso também. Frei Tito, ele, quando foi solto, não aguentou, né, essa questão toda e cometeu suicídio. Então, ele vai falar aqui um pouquinho também sobre essa situação, e é um livro sensacional. Se você se interessa por esse assunto, eu já indico para vocês um outro livro que seria interessante ser lido antes de ler o Cartas da Prisão, que é o Batismo de Sangue, também do Frei Beto. Porque aqui o Frei Beto vai contar mais detalhadamente desse processo todo, de como começou essa reunião desse grupo de frades dominicanos para lutar contra o regime militar. Vai falar também da relação deles com o Carlos Marighella. Então, é um livro muito bom, e foi esse livro que inspirou o filme Batismo de Sangue também. Se você se interessa pelo assunto, então, deixo aí 2 dicas para vocês. Eu li também A Condessa de Assis, que chegou para mim de parceria com a Chiada Editora. A Condessa de Assis é um romance histórico, se passa durante o Segundo Regime, e olha eu com a ditadura aqui. É uma história que se passa durante o Segundo Reinado. Envolve muito poder, romance, vingança. Então é um livro muito bacana. Eu gosto muito de livros desse tipo, de histórias. E a história se passa no século XIX, aqui no Rio de Janeiro. Vai contar a história da Lorena, que fica dividida entre uma paixão proibida e um amor forçado que levará ela a lugares muito bons na sociedade carioca. Então, o primeiro livro da série, são 2 volumes. A Condessa de Assis é de autoria do João Paulo Foch, e eu gostei muito da escrita do autor. O livro também, o trabalho da editora é ótimo. As folhas são amareladas e a leitura, gente, flui muito rápido. É uma leitura muito boa. E aqui a gente vai ver também presente a figura de Dom Pedro II, da Princesa Isabel. Então a gente vê, né, algumas personalidades históricas também presentes no livro. Isso ajudou muito a enriquecer a história. A Condessa de Assis tem resenha lá no blog, se você se interessar. E também tem a resenha do Cartas da Prisão. Vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição. No Kindle eu li Pedro Páramo, do Juan Rulfo, e gente, é um clássico mexicano, é um clássico da literatura latino-americana, que está naquele desafio dos 100 livros essenciais para a literatura mundial. Eu me surpreendi muito com esse livro. Foi uma leitura muito bacana, muito interessante. Juan Rulfo foi bem elogiado pelo Gabriel Garcia Marques, e isso me deixou com mais vontade ainda de ler Pedro Páramo. O autor só publicou 2 livros, sendo que esse é o mais conhecido deles. E esse livro vai contar a história de Juan Preciado, que
Quando sua mãe morre, ela faz um pedido que é para que ele vá atrás do pai dele, mesmo contra a vontade dele. E o pai dele é nada mais, nada menos do que o Pedro Páramo, que dá o nome ao livro. Juan Preciado, então, vai até a cidade de Comala, no México mesmo. E é uma cidade diferente. As pessoas são diferentes. Porque conforme a gente vai lendo o livro, a gente percebe que é uma cidade de mortos-vivos. A gente tem que ter muito cuidado com essa leitura para que ela não confunda a nossa cabeça. Quando eu estava lendo Pedro Páramo, eu não peguei mais de um livro a mais para ler. Era só Pedro Páramo, eu não lembro qual outro que eu estava lendo junto, porque eu estava com medo da história embaralhar muito a minha cabeça. Mas a narrativa é ótima, só temos que ter esse cuidado para que a história não cause uma certa confusão na gente, de ideias, enfim. Então, o Juan Preciado, ele tem que ir atrás do pai dele. E nessa cidade de mortos-vivos, ele encontra várias pessoas que já sabiam que ele estaria ali. E ele não entendia por que essas pessoas sabiam que ele estava querendo ir para aquele lugar. Muitas pessoas, né, chegavam a dizer que a mãe dele, que havia morrido, tinha avisado para essas pessoas que ele iria estar em Comala à procura do pai, Pedro Páramo. Nessa cidade, junto com essas pessoas, ele vai descobrindo muitas coisas a respeito da sua história, da história da sua mãe e da história, principalmente, do seu pai, Pedro Páramo, que era uma pessoa muito importante naquela região. E a gente, quando a gente vai lendo a história, a gente vai percebendo por que Pedro Páramo era tão importante assim e quais eram os segredos que ele escondia. E sem dúvida, Pedro Páramo foi um dos melhores livros também que eu li no mês de janeiro. Foi assim incrível, uma leitura diferente pra mim, né? Eu indico muito a leitura também, se você gosta de histórias desse tipo. Ainda no Kindle, em janeiro, eu li Uma Duas, da Eliane Brum. E eu já falei, inclusive, dessa leitura aqui no canal, então não vou me estender muito. Vou deixar um card aqui em cima e um link aqui embaixo, se você se interessar pela história. Uma Duas vai contar a história de Laura e da sua mãe, Maria Lúcia, que tem uma relação um pouco diferente, bastante conturbada. Uma narrativa bem forte, bem intensa. Então, se você gosta de histórias desse tipo, eu aconselho você a assistir ao vídeo. Então, essas foram as minhas leituras concluídas no mês de janeiro. E eu vou mostrar pra vocês, então, o que chegou de novo aqui em casa, o que eu comprei. Então, como eu disse, eu recebi da Chiado Editora, a nova parceira aqui do canal e do blog, A Condessa de Assis, do João Paulo Foche. Eu comprei dois livros do Machado de Assis. O primeiro foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também está no desafio dos 100 livros essenciais da literatura mundial. Eu comecei a leitura nesse livro, só que como eu já disse, acho que no Instagram a fonte é pequena demais e as letras começaram a embaralhar demais na minha vista. E eu achei aqui em casa uma edição desse livro, só que nos clássicos, só que na coleção dos clássicos da editora Abril. Não está aqui agora, está lá no meu quarto o livro, mas a fonte é muito melhor. A diagramação é muito melhor, então tô conseguindo ler melhor naquele. Eu comprei também Quincas Borba, também do Machado de Assis, que é um livro que eu estou querendo ler há muito tempo. E esses dois livrinhos do Machado são da Martin Claret. E eu gostei muito da capa deles, né? Achei bem interessante. E a melhor compra de janeiro foi, sem dúvida, um livro que eu queria há bastante tempo e que está naquele desafio dos 100 livros essenciais da literatura mundial também. Eu comprei O Vermelho e o Negro, do Stendhal, nessa edição maravilhosa da Kozak Naif, da coleção Prosa do Mundo. E eu comprei na Livraria Travessa, lá do CCBB. Eu fui na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, que teve aqui no Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil. E dentro do CCBB tem uma livraria Travessa e é uma das minhas livrarias favoritas da vida. E dando uma olhadinha por lá, eu acabei encontrando, então, O Vermelho e o Negro, que já estava na minha wishlist. E como a Kozak fechou, né, gente, eu não podia perder essa.
E é isso. Essas foram as minhas leituras e os meus livros novos do mês de janeiro. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Me encontre nas redes sociais e deixa aqui embaixo também nos comentários as suas leituras ou seus livros novos do mês de janeiro. Se você já leu ou quer ler também algum desses livros, deixa tudo aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!